Olá meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Mais Crochê e hoje eu vim trazer para vocês mais um vlog de produção. Como vocês podem ver, hoje eu vou estar trabalhando com a linha preta. Eu vou estar produzindo uma peça linda com essa cor aqui. Mas antes de eu trazer para vocês mais informações, eu gostaria de pedir para quem não é inscrito aqui no meu canal para se inscrever. No meu canal eu trago dicas, vlogs e já tem alguns passo a passo gravados aqui para quem quiser confeccionar peças lindas. É só vir embaixo do vídeo e apertar a palavrinha que está em vermelho inscrever-se, pronto, você já está inscrito. Depois aperta o sininho em todas para vocês receberem todos os vídeos que eu posto aqui. E não se esqueçam, vocês que se inscreveram e vocês que já são inscritos, de deixar o meu like, o meu joinha, que ele também é muito importante aqui para o canal. E escreva também um comentário do que vocês estão achando dessa peça linda. Eu vou produzir aqui uma passadeira retangular. Muitas pessoas estão pedindo, né, modelinhos retangulares, e eu vou trazer aqui uma passadeira de cozinha no modelo retangular, que a videoaula dela, inclusive, tem aqui no canal. Eu vou deixar o link para quem quiser produzir essa peça da videoaula aqui na descrição do vídeo, junto com o link do meu Instagram e do meu Facebook, para quem quiser estar acompanhando e conferindo todas as fotos dos meus trabalhos. Então a cliente ela me procurou e ela pediu um modelo de passadeira retangular. E aí eu mandei a foto para ela de um modelo que eu faço muito aqui no meu cantinho, que é o modelo retangular losango. Ele forma desenhos de losango no meio do trabalho e depois a gente trabalha toda a lateral dele como no tapete harmonia. Eu mandei para ela, ela adorou esse modelo e ela pediu para estar fazendo na cor preta, porque a cozinha dela é preta e branca. Mas ela quis só a passadeira com aproximadamente 1 metro ou um pouquinho mais de 1 metro, porque a cozinha dela, ela falou que é pequena e ela queria mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouquinho. Eu nunca fiz passadeira nessa metragem, né? Os meus tapetinhos, eles ficam com 80 centímetros e a passadeira geralmente fica com 1,30 m. Então eu acho que eu vou ter que fazer com 5 losangos, não sei ao certo. Eu vou estar crochetando para ver quantos losangos eu vou fazer para chegar nessa medida. Eu já comprei aqui 2 novelos, né, do fio 6, aqui 6 preto, da Bandeirantes. Esse novelinho aqui tem 570 metros. Eu pago nele R$ 14,60. Eu comprei 2 porque eu não sei se um só vai dar para eu estar confeccionando a passadeira com 1 metro. Se não der, eu já tenho outro ali reservado. Para trabalhar com esse fio, eu vou usar minha agulha de crochê 3,5 milímetros. Já deixei minha balancinha aqui do lado, porque como vocês sabem, eu peso tudo para vocês. Então eu vou estar trazendo primeiro o corpo do tapete, para ver quantos losangos eu fiz, para chegar nessa medida de 1 metro, e eu vou pesar com vocês o corpo do tapete. E aí depois eu faço a lateral, para a gente ver se vai chegar nessa medida que a cliente quer. Então assistam esse vídeo até o fim, porque ele vai ter muitas dicas para vocês. Então bora lá crochetar. Voltei então aqui com a nossa base já finalizada. Então eu fiz aqui, como vocês podem observar, 5 losangos. Para fazer os tapetinhos de 80 centímetros eu faço 4. Mas como ela quis uma passadeira de 1 metro, eu fiz 5. E ela deu até agora 82 centímetros. O meu bico geralmente ele dá 16 centímetros, porque são 8 carreirinhas desse lado, 8 daquele. E o meu ponto, né, que é uma dica que eu já dei para vocês, que é muito importante, é vocês medirem quanto que é a altura do ponto alto de vocês. Então, meu ponto alto geralmente ele tem 1 centímetro e pouquinho, porque assim a gente consegue calcular mais ou menos quantas carreiras a gente precisa fazer para dar certo o nosso trabalho. Então, como eu vou ter mais 8 carreiras de bico desse lado e do outro lado, né, nas laterais também, o meu tapete ele ainda vai aumentar 16 centímetros, né? Em média, um pouquinho mais, porque o meu ponto ele tem um pouquinho mais que 1 centímetro. O tapete de assim, com os 5, né, motivos, 5 losangos, deu 82 centímetros. Mais os 16, ele vai dar em torno de 98. Assim que eu fizer, né, que eu for fazendo os meus pontos, eu vou observar para ver se ele vai chegar em 1 metro. Senão, eu vou aumentar as carreiras que ele vai crescer na lateral, porque a gente tem que fazer adaptações no nosso trabalho. Eu medi também quanto que deu um motivo do nosso losango, ele deu 18 centímetros. Então, para eu aumentar um motivo a mais, a minha passadeira ela vai ficar
um tamanho muito maior. Ela vai ficar com aproximadamente 1,18 m e aí vai passar muito do tamanho do tapete e não vai caber na cozinha da cliente. Então tem alguns trabalhos, como esse daqui, por exemplo, que a gente não consegue fazer o tamanho exatamente que a cliente quer. Por quê? Porque os motivos que formam eles são grandes. Eu não posso simplesmente fazer carreirinhas e parar com o meu losango no meio e começar a fazer o bico. Não, eu tenho que fazer o meu losango todo. Então, geralmente, quando os trabalhos são assim, com desenhos, a gente tem que falar para a cliente que o tapete não pode ficar daquele tamanho certinho, que ele vai chegar ou mais perto, ou vai ficar um pouco maior, ou ele vai ficar também um pouco menor, tá? Porque quando é somente motivos pequenos ou carreiras de vai e vem que não forma desenho, esses a gente consegue chegar exatamente no tamanho da cliente, mas esses com desenhos com motivos maiores, a gente não pode garantir exatamente para a cliente. Então eu vou tentar chegar no tamanho desse tapete pelas minhas carreirinhas laterais, porque depois que eu fiz todos esses motivos, agora eu tenho que vir trabalhando a lateral do meu tapete. Então eu vou tentar chegar, caso eu precise, eu vou fazer aumento nessas carreirinhas laterais. Eu vou pesar agora para vocês essa base com 5 losangos, para vocês terem uma noção de quanto que ficou pesando, tá bom? Então, ó, liguei minha balança, coloquei a minha base e ela deu um total de 239 gramas só a base. Eu ainda tenho aqui, ó, esse tanto do novelo, né, do novelinho que eu abri. Como vocês podem ver, meu fio tá inteiro aqui porque eu vou continuar esse trabalho em preto. Então, eu vou fazer a lateral dele também toda em preto. Então, agora eu vou lá crochetar a lateral e aí eu volto mostrando para vocês as adaptações que eu precisei fazer para chegar até a medida de 1 metro. E é bom assim que se vocês quiserem fazer uma passadeira nesse tamanho, vocês já sabem mais ou menos quanto vocês vão gastar de linha e quais adaptações vocês terão que fazer para chegar na medida exata do trabalho. Então, bora lá crochetar. Voltei então, pessoal, com a nossa passadeira finalizada. Então, como vocês podem ver, eu dobrei ela aqui, né, a pontinha, para que vocês consigam ver o detalhe de como ficou o trabalho na lateral. Tá vendo? Olha como ele ficou lindo. Eu fiz bloquinhos. Aqui eu aumentei, como eu falei para vocês, uma fileirinha, porque geralmente eu faço com seis carreiras de bloquinho e aqui 2 de lequinho com bico. Essa daqui eu fiz com 7, eu fiz uma carreirinha a mais. E também nesse trabalho tem uma alteração da videoaula. Eu vou deixar as 2 videoaulas aqui. Tem a videoaula desse centro, né, que é o centro do nosso tapete losango, que tem a videoaula aqui no canal. E a lateral dele eu resolvi mudar e resolvi trazer a lateral do tapete harmonia, tá? Mas quem quiser fazer pode seguir as 2 aulas do tapete losango, porque em uma aula eu ensino a fazer o centro e na outra aula eu trago a lateral. Mas eu vou deixar a parte 1, né, do tapete losango, e vou deixar também a videoaula do tapete harmonia para quem quiser estar fazendo a lateral igual a que eu fiz aqui. Porque como o meu tapetinho não, a minha passadeira, a cliente queria com 1 metro, eu tinha que chegar nessa medida de 1 metro. Só que esses desenhos aqui não tem como a gente parar no meio. Então a gente tem que chegar aproximadamente à medida que a cliente quer. Porque eu não posso fazer somente um pedaço do losango e parar. Não, eu tenho que fazer o losango inteiro. Então, para chegar nessa medida, como vocês viram, eu tinha feito 5 losangos. E aí eu dei a volta com, ó, vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas de bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E aqui eu fiz o bico, as 2 carreirinhas de leque. Aqui na primeira é um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E a última são 2 pontos altos, 3 correntinhas para formar o picô e 2 pontos altos novamente. Então foi essa alteração que eu fiz e eu consegui fazer com que a nossa passadeira atingisse 1 metro e 5 centímetros de comprimento. Então é melhor que passe um pouquinho do que falte. E como eu aumentei essa carreirinha aqui também, ele ficou mais largo. Então ele ficou com 50 centímetros, que também é um tamanho ótimo. Eu vou agora tirar essa parte que eu dobrei, vou deixar só a parte ela retinha para vocês verem como ficou lindo esse desenho. Então olha que lindo esse desenho que formou, tá? Esse jogo aqui vocês conseguem fazer passadeira, tapete. Eu faço muito jogo de cozinha com esse modelo, com a passadeira com 7 losangos, que dá 1,30 m.
e os tapetinhos com 4 losangos que dá 80 centímetros. E aí eles ficam com 1,30 m e 80 centímetros, geralmente por 45 de largura. Fica super lindo. Eu tenho vários vlogs aqui no canal. Tenho esse modelo em verde musgo, em bege. O bege sai muito e fica muito lindo também. Para confeccionar essa passadeira, eu usei um cone de 570 metros. Como vocês viram no início do vídeo, eu mostrei 2 cones que eu tinha comprado, mas eu consegui usar um só. Na verdade, na hora que eu estava fazendo o bico, faltou um pedaço, né? Na hora que estava na última carreira. Só que eu tinha um restinho que tinha me sobrado de preto e eu usei esse restinho e acabou com os 2 cones. Então, um cone desse dá para fazer certinho, porque se vocês quiserem, dá até para diminuir uma carreirinha. Dessa daqui que eu fiz 7 de bloquinhos, dá para fazer 6, porque vai chegar num metro também, tá? Então, um cone de 570 metros vai dar para fazer essa passadeira. Eu vou pegar agora a balança para estar pesando com vocês e ver quanto que a gente gastou em gramas nesse tapete. Então, eu coloquei aqui na nossa balança e deu 581 gramas. Então, um novelinho de linha eu consigo confeccionar esse tapete. O novelo aqui eu tô pagando R$ 14,60. Então, eu gastei R$ 14,60 para confeccionar essa peça e eu vou estar vendendo ela a R$ 50. Então, eu vou estar tendo um lucro aí de R$ 35 na venda dessa passadeira, tá? Eu vendo ela R$ 50 porque eu consigo produzir ela em um dia. Mas se vocês levam mais tempo, ou se o material de vocês aí tá mais caro, vocês têm que cobrar um preço maior, né? Para ser um preço justo pelo trabalho de vocês. Eu não sei se na cidade de vocês, né? Vocês também estão comprando preto com pelinhos. Esses meus pretos aqui ultimamente que eu comprei, todos eles vêm vindo com pelinhos, sabe? Dentro da linha. Eu não tô gostando muito. Eu já comprei vários novelos de lotes diferentes, mas todos eles estão vindo com um pouquinho de pelinho. Eu passo fita depois adesiva, né? Eu pego aquela fita grossa, enrolo na minha mão e vou batendo para tentar tirar um pouquinho desses pelinhos, mas mesmo assim acaba ficando uma coisa ou outra. Mas infelizmente não tem muito o que fazer, porque a nossa cliente ela pede a peça no preto e o preto que a gente tem para trabalhar é esse. Com essa pandemia, tá difícil da gente encontrar, né, muitas opções em lojas diferentes. Mas eu não estou gostando muito do preto porque está vindo com fiapo. Na cidade de vocês também está acontecendo isso? E é só o preto, porque as outras cores coloridas, elas estão vindo sem nenhum fiapinho, mas o preto eu já comprei várias vários lotes vem vindo com esses fiapinhos aqui. Mas a gente vai tirando eles e o nosso trabalho ele acaba ficando um pouco mais livre para nossa cliente. Então eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, das dicas que eu trouxe para vocês. Não se esqueça, se vocês não são inscritos ainda no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos e não se esqueçam de deixar o meu like e um comentário bem bacana para mim aqui no vídeo. Obrigado pela companhia de vocês, um beijão a todos e fiquem com Deus.